E aí pessoal, tudo bom? A gente vai continuar falando de dicionários nessa aula. Na aula passada a gente viu os principais conceitos e sintaxe para utilizar um dicionário. E agora a gente vai pegar aquele projeto do bolão e tentar identificar onde seria vantajoso utilizar dicionários ali. Então temos aqui o nosso arquivo do projeto do bolão e a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o dicionário ele pode vir a substituir o quê? Uma lista ou uma tupla. Então vamos pensar qual é a estrutura de dados que a gente está utilizando até agora para armazenar nossas informações. A gente salva basicamente o quê? A gente salva aqui uma lista com todos os jogadores cadastrados no bolão e a gente salva uma lista com todas as apostas já cadastradas no bolão. A lista de jogadores é uma lista de tuplas, na qual cada tupla contém o nome e o CPF de cada um dos jogadores. Já a lista de apostas também é uma lista de tuplas, só que cada tupla contém na primeira posição uma lista com todos os CPFs dos jogadores cadastrados em um determinado cartão e na outra posição da tupla a gente tem uma lista com todos os números que foram apostados naquele cartão. Para a gente utilizar um dicionário, cada elemento do dicionário tem que ter uma chave que precisa necessariamente ser única. Eu não posso ter duas entradas de Hilário na minha agenda telefônica. Eu posso ter só um Hilário. Por quê? Porque eu não posso ter duas chaves iguais. Se eu fizer a agenda na posição Hilário, ele só pode me retornar um valor possível. Então, se eu tentar inserir no dicionário uma chave que já existe, ele vai substituir aquela chave. Falei disso na aula passada. O que é o único no nosso bolão? Eu posso, por acaso, criar dois cartões com os mesmos números apostados ali? Posso, nada impede que dois grupos diferentes apostem os mesmos números. Então aquela lista de números não é única, isso não pode ser chave. Então vamos pensar primeiro na lista de apostas. Na lista de apostas eu tenho dentro dela tuplas e cada tupla eu tenho uma lista com os números apostados e uma lista com os CPFs dos jogadores. A lista de números ela é única? Não. Eu posso ter dois cartões nos quais os jogadores apostaram os mesmos números. Nada impede que dois grupos apostem exatamente os mesmos números. E a lista de jogadores também não é única. Eu posso tranquilamente me juntar com outra pessoa e apostar mais de um cartão. Então não tem nada na minha lista de apostas que seja única. Não tem nada ali que possa ser a chave de um dicionário. Então eu não vou utilizar dicionário aqui na lista de apostas. Ela vai continuar sendo uma lista. Agora vamos partir para a lista de jogadores. Tem algo aqui que seja único? O que tem na lista de jogadores? Tuplas. Tuplas contendo nome do jogador e CPF do jogador. O nome do jogador é único? Não necessariamente. Eu posso ter dois jogadores chamados João no meu sistema. Até João da Silva, por exemplo, pode ser que existam dois. Então, o nome de jogador não é único. Mas o CPF, sim. O CPF é único. Então, o CPF poderia ser a chave de um dicionário que armazena as informações dos meus jogadores. Cada elemento do meu dicionário, portanto, teria o CPF do jogador como a chave do dicionário e o nome do jogador seria o valor associado a uma determinada chave. E aí a gente precisa verificar se utilizar essa mudança vai trazer alguma vantagem para o nosso bolão. Eu não vou simplesmente usar dicionário só porque eu tenho uma chave única ali. Eu preciso ver se isso por acaso vai ser vantajoso. Então a melhor forma da gente verificar isso é praticando. Eu vou trocar a minha lista de jogadores aqui para um dicionário vazio. A princípio ele vai ser um dicionário vazio e não uma lista. O que muda no acesso de uma lista para um dicionário? A forma como eu crio o dicionário é diferente da lista, isso já está alterado aqui. Cada vez que eu inserir alguém numa lista, eu uso append. Para eu inserir no dicionário, eu faço isso de outra forma. Então, a gente vai ter que caçar no meu código todos os lugares onde eu fiz append numa lista para que eu altere a forma de inserir dados nesse dicionário. Além disso, o acesso a cada um dos elementos é diferente. Eu não tenho índices no dicionário. Eu tenho que acessar cada elemento através da chave do dicionário. A remoção também é diferente, mas eu acho que a gente não chegou a remover ninguém da lista de jogadores. A gente não tinha essa possibilidade no menu. E por último, para eu verificar se um elemento existe na lista de jogadores, eu preciso percorrer cada um dos elementos da tupla olhando eles de dois em dois. No dicionário não. Se eu quero verificar se uma chave existe no dicionário, é só fazer if, chave in dicionário. Então os locais onde eu buscava por um jogador vai poder ser modificado também e vai ficar mais simples de utilizar. Então eu vou ter que passar ao longo do meu código em todas as funções que potencialmente podem estar ou utilizando os dados dos jogadores para acessar um dicionário. Eu faço algo diferente de acessar uma lista e todas as funções onde eu estou alterando os elementos desse dicionário, que antes era uma lista. A primeira delas, obviamente, vai ser modificada, que é inserir o jogador.
Quando eu insiro um jogador na lista, eu crio uma tupla e dou append dele na lista. Ao invés de dar append numa lista, eu vou ter que inserir esse cara no dicionário. Então vamos começar por essa função inserir jogador, vamos ver onde ela está. Está aqui. Inserir jogador recebia a lista de jogadores. Agora ela recebe um dicionário com os jogadores. Primeira coisa que eu faço é visualizar os jogadores. Eu vou ter que entrar nessa função daqui a pouco para ver se ela precisa ser modificada também. Mas aí aqui a primeira coisa que eu faço é ler o nome do jogador e ler o CPF do jogador. Mas aí logo depois de ler o nome do jogador e ler o CPF do jogador, eu preciso verificar se existe algum jogador cadastrado no meu dicionário com aquele CPF. Quando era uma lista, eu precisei criar uma função só para isso. Criar uma função que recebia a lista de jogadores e recebia o CPF que eu li. E aí eu precisei percorrer todos os elementos da minha lista, olhando cada uma das tuplas, pegando os elementos de 2 em 2, verificando se alguma tupla da lista continha a segunda posição correspondente àquele cara que a gente quer buscar. Eu não preciso mais fazer isso, porque agora o CPF vai ser a chave do meu dicionário. If CPF em jogadores. Simples assim, já que CPF é a chave do dicionário, basta verificar se existe alguém no dicionário com aquela chave. Então estou jogando uma função fora. A função existe CPF já vai rodar. Tirei ela daqui. Voltando para inserir jogador, se o CPF está na lista de jogadores, erro, CPF já cadastrado no sistema. E aí, caso contrário, caso ainda não exista um jogador com aquele CPF, print jogador cadastrado com sucesso, e aqui eu vou efetivamente inserir esse cara no dicionário de jogadores. Então, antes isso era uma lista, jogadores.append a tupla nome CPF. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o dicionário de jogadores, na posição correspondente àquele CPF que eu acabei de ler, vai receber o que? O nome do jogador. Olha a diferença. Antes eu pegava uma tuplinha com nome e CPF e jogava no final da minha lista de jogadores. Agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar que o CPF é a chave do dicionário e o nome é o valor associado àquela chave. Então simplesmente jogadores na posição CPF recebe nome. Para que a gente teste, a gente precisa adaptar a segunda, que é a visualizar jogadores, porque eu uso ela aqui em cima. Então vamos lá para visualizar jogadores. Visualizar jogadores está aqui em cima. Se len de jogadores é igual a 0, existe len de dicionário? Existe, então problema nenhum, isso aqui pode continuar acontecendo. Se não tem nenhum jogador cadastrado no meu sistema, imprimo essa informação. Caso contrário, vou imprimir jogadores já cadastrados e aí, como é que eu vou iterar no dicionário? Antes eu fazia, para cada tupla contendo nome e CPF na lista de jogadores, imprimo o nome e o CPF. Agora, o que eu vou fazer? For CPF em jogadores, porque quando eu percorro um dicionário, cada iteração eu vou ter a chave do dicionário, e a chave do dicionário é o CPF. Então, o que eu vou imprimir? O nome, depois o CPF entre parênteses. Qual é o nome do jogador? O nome do jogador vai ser o dicionário jogadores na posição correspondente ao CPF, que é a chave aqui do meu loopzinho. E qual é o CPF do cara? É a própria chave que eu peguei aqui. CPF aqui, CPF aqui. Beleza? Sacou a diferença? Então essas duas primeiras funções já estão prontas, eu já adaptei elas para utilizar dicionários ao invés de listas. Vamos agora para a função inserir aposta. Essa função não altera a lista de jogadores, que agora é um dicionário, mas ela utiliza os dados dos jogadores. Então pode ser que eu esteja acessando esses caras de forma indevida. Então, inserir aposta. Primeira coisa que eu faço é criar uma lista contendo o CPF dos jogadores que eu quero cadastrar. Vamos lá para ler CPFs. Ler CPFs. Eu leio a quantidade de participantes, crio uma lista vazia. Enquanto a lista de CPFs que eu quero for menor que o N, ok, sem problema até agora, chamo visualizar jogadores, ok, a gente já alterou essa função. Peço para ele digitar um CPF, ok, não alterou nada. Enquanto o cara está digitando um CPF que já está nessa lista de CPFs do cartão, ou enquanto not existe CPF, a gente apagou essa função, ou se not in jogadores. Não existe no dicionário de jogadores uma chave com o valor C. Então, alterei a ler CPFs,
Vamos para a próxima. Depois de ler CPFs, eu faço a leitura dos números. Ler números nem recebe os jogadores. Então, eu não vou adicionar ninguém e não vou acessar ninguém lá. Então, eu não preciso nem olhar essa função. Não tem como ela dar errado. E essa linha não vai ser alterada. Por quê? Porque apostas continua sendo uma lista. Não tem nada nas apostas que possa ser único ali para que eu possa usar um dicionário ao invés de uma lista. Visualizar apostas. Recebo como parâmetro os jogadores. Vamos lá olhar se isso aqui está sendo necessário de alguma forma. Tamanho de apostas, não mexeu, apostas continua sendo uma lista. Acessei aqui a lista de apostas, continua sendo uma lista. Onde eu estou usando os jogadores aqui? Aqui. Para cada CPF na lista de CPFs que está participando daquele cartão, eu preciso imprimir o nome do cara. Para eu imprimir o nome do cara, eu tinha uma função auxiliar que percorria cada tupla da minha lista, verificando qual das tuplas continha um CPF igual àquele que eu passei como parâmetro, só para retornar o nome do cara. Agora eu faço simplesmente jogadores na posição CPF. Eu estou deixando de fazer um loop aqui. Por quê? Porque o dicionário, dado a chave, ele já vai retornar o nome do cara para mim, porque o nome do cara é o valor associado ao CPF no dicionário. Então temos mais uma função que vai rodar, a função nome jogador. Eu não preciso mais percorrer a lista de jogadores verificando quem tem um CPF igual àquele. É só eu acessar o dicionário na posição relativa àquela chave. Falta agora só a última função, que é inserir sorteio. Vamos ver se a gente mexe lá nos jogadores, porque tem jogadores aqui, vamos verificar se mudou alguma coisa. Inserir sorteio, primeira coisa que ela faz é ler os números sorteados. Nem passo os jogadores como parâmetro, então eu não vou ter que verificar essa função. Depois, vencedoras, verifica quais apostas são vencedoras. Também não passo os jogadores como parâmetro, não tem com que me preocupar. Prêmio é só um input, depois descubro o prêmio por cartão, também não uso jogadores aqui. E agora listar vencedores. Para listar vencedores eu passo jogadores. Por quê? Porque eu quero o nome deles. E eu apaguei aquela função nome jogador. Provavelmente vai ter alguma coisa para eu mudar nessa função. Então vamos lá para listar vencedores. Chegamos aqui, listar vencedores, limpa a tela, não passo jogadores como parâmetro. Onde eu uso jogadores aqui? Não tem, não tem, não tem. Aqui, ó, eu quero imprimir o nome do cara seguido de quanto ele ganhou. Para imprimir o nome do cara, eu chamava a função nome jogador. Agora eu simplesmente vou fazer jogadores na posição CPF. Ele vai me retornar o nome do cara e teoricamente vai dar certo. Tudo bem? Então, adaptamos o nosso bolão para que a gente utilize dicionários no lugar de listas. Mas isso foi útil. Isso foi útil por dois motivos. Porque, primeiro, todas as vezes que eu queria verificar se um determinado jogador já tinha sido cadastrado no sistema, eu tinha que percorrer a minha lista verificando tupla por tupla se alguma daquelas tuplas tinha o CPF. Agora eu posso fazer simplesmente if chave em dicionário, e o Python, dependendo de como ele armazenou os dados do nosso dicionário, ele vai fazer isso de forma muito mais eficiente para a gente. Além do código estar mais claro, possivelmente isso vai ser mais eficiente, porque o dicionário vai indexar aquelas informações de alguma forma que possa ser mais eficiente do que eu estava fazendo antes. Em segundo lugar, toda vez que eu queria saber o nome do cara, eu tinha que de novo percorrer toda a lista de jogadores, verificando qual daquelas tuplas tinha o CPF igual ao que eu queria e retornar o número do cara. Agora, para acessar o valor de um dicionário, basta eu fazer dicionário na posição referente àquela chave e o valor vai ser retornado. Tudo bem? Próxima aula a gente vai fazer mais um exercício até a gente fixar isso bem.